dia, pessoal. Vamos lá, vamos começar agora a falar sobre gravitação e o primeiro tema que é importante a gente falar são as leis de Kepler, certo? Então, Kepler ele foi um astrônomo, né, que foi de extrema importância aí para o desenvolvimento da gravitação, certo? A partir dos estudos dele, ele conseguiu bolar 3 leis que revolucionaram aí o estudo da gravitação. A primeira é a lei das órbitas. Antes dele, se acreditava que os planetas tinham órbitas circulares em torno do Sol. Só que, se você tentasse ajustar matematicamente, os valores que tinham experimentalmente, né, de observação da órbita dos planetas, você nunca conseguia adaptar para uma circunferência. Então Kepler foi lá e falou, bom, porque não é uma circunferência. A órbita dos planetas em torno do Sol é uma elipse, né? Que é esse desenho vermelho aqui, ó. É como se fosse um círculo mais achatadinho, certo? E a elipse ela não tem um centro, mas ela tem 2 focos. É como se o centro se dividisse em 2 quando se amassasse a circunferência. E aí ele falou, bom, os planetas se deslocam em órbitas elípticas em que o Sol está em um dos focos. Essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei das áreas, né? O Kepler observou que os planetas, quando eles estão mais próximos ao Sol, né, eles se movimentavam mais rápido, né? E aí ele não conseguiu entender por quê, mas ele conseguiu bolar aí uma lei que desse uma justificativa para esse fato, né? Falou, bom, se o planeta está na posição 1 e está indo para a posição 2, ele varreu uma área que eu chamei aqui de área 1. E depois, se ele está na posição 3 para ir para a posição 4, ele varreu uma área que eu chamei de área 2. Se a condição que se a área 1 for igual à área 2, eu sei que o tempo que eu gasto para percorrer de 1 para o 2 é igual ao tempo que eu gasto para percorrer do 3 para o 4. Né? Então, essa é a lei do Kepler. Ele fala que um planeta vai varrer áreas iguais em intervalos de tempo iguais. E isso traz uma consequência muito importante. Por quê? Essa distância para ele ir do 1 para o 2 é muito maior do que a distância do 3 para o 4. Então, como que eu vou andar uma distância maior em menos tempo? Só se a minha velocidade for maior. Né? Então, a consequência dessa lei de Kepler, né, que o planeta varre áreas iguais em intervalo de tempo igual, é que a velocidade, quanto mais próximo do Sol, é maior. Ele não conseguiu justificar por que isso acontecia, mas ele observou a primeira vez, né, ele foi a primeira pessoa a observar esse fato, certo? E a terceira lei, por fim, é o que chama a lei dos períodos. Ele analisou o tempo dos planetas em torno do Sol, que eles demoram para completar uma volta em torno do Sol, e ele reparou que o tempo ao quadrado dividido pelo raio ao cubo, esse raio é um raio aproximado da elipse, né? Se eu aproximo a elipse para uma circunferência, vai ter um raio ali. Então, que é esse raio aqui, não é o raio do planeta. Então, o tempo, o período ao quadrado dividido pelo raio da órbita ao cubo é um valor constante para planetas orbitando no o mesmo ponto, a mesma estrela. Né? Então, por exemplo, se eu pego o período ao quadrado e divido pelo raio ao cubo da Terra, eu vou chegar num valor que é igual para Júpiter, que é igual para Marte, que é igual para Saturno, que é igual para Mercúrio. Todos vão dar o mesmo valor, certo? Porque estão orbitando o mesmo ponto, que é o Sol. Beleza? Então, é isso, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.